pirata. A gente vai falar um pouco sobre a rádio pirata. Sei que alguns de vocês devem ter uma visão negativa sobre as atividades desses tipos de rádio. Que, aliás, infringe a lei, mas vamos conhecer os motivos que as levam a estes caminhos. Antes de tudo, é interessante saber como as rádios piratas começaram. A primeira rádio surgiu na Inglaterra na década de 50, era a Rádio Carolina. A terminologia rádio pirata foi usada para designar a emissora, porque as transmissões eram feitas a partir de um navio que ficava na costa britânica. Ela era revolucionária, pois em seus playlists musical era predominante o rock and roll americano, que fazia a BBC perder o seu público. No Brasil, o marco oficial das transmissões de rádio pirata aconteceu na década de 70, que ganhou a forma nos anos 80. No início era uma diversão de técnicos em eletrônica, que por hobby montavam transmissões de rádios caseiros. Depois, grupos políticos de esquerda e algumas associações estudantis resolveram colocar as suas emissoras no ar como uma forma de protesto contra o governo da época e contra o sistema de distribuições e concessões de rádios oficiais, que privilegiavam apenas os políticos. Com a exclusão das piratas no país, o governo federal se viu praticamente obrigado a mandar uma lei para o Congresso Nacional para regulamentar a situação. A tramitação durou pelo menos 3 anos e finalmente saiu a Lei de Radiodifusão Comunitária, de número 9.612, isso no ano de 1998. Mas a lei não mudou muito o panorama. Várias emissoras clandestinas continuaram no ar. O perfil é o mais variado possível. Algumas são ligadas a estudantes, como é o caso da Rádio Muda. A Rádio Muda é a Mente Campinas, mantida pelos seus alunos da Unicamp. Outras pertencem a igrejas e de todos os tipos, que procuravam fazer as suas pregações religiosas. Existem aquelas que pertencem a quem simplesmente quer ganhar dinheiro vendendo anúncios e espaço de programação a quem estiver interessado. Geralmente elas compriam modos das rádios oficiais de sucesso. As piratas são as principais problemas das rádios oficiais hoje em dia. Elas alegam que levam prejuízo com a pirataria nas ondas do rádio, pois constantemente o sinal de ambos os tipos de emissoras se mistura e faz com que o ouvinte tenha uma má recepção, principalmente quando ele está em movimento no seu automóvel. Essa briga não vem de hoje, e ao que tudo indica, não vai acabar tão cedo. Inicialmente iremos falar de Rádio Bandeira Negra FM, que é uma das rádios piratas de São Paulo, que se utiliza deste meio para pregar seus ideais libertários, mas ela encerrou suas atividades na radiodifusão, preferindo agora explorar a internet. Esse grupo está desenvolvendo uma web, Rádio no Momento. Mas sem definição para o lançamento, então resolvemos falar numa rádio que se mantém no ar, é a Rádio Favela FM. Você está na Rádio Educativa Favela FM 106,7. Boa noite, eu vou falar para vocês um pouco da Favela FM. Essa rádio ela nasceu no meio da repressão, em 1980. Foi uma iniciativa de moradores da Vila Nossa Senhora de Fátima, que fica no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. A intenção deles foi criar um espaço para divulgar música e cultura negra e falar da discriminação contra moradores da favela. Informar também os jovens contra os problemas relacionados à violência, drogas, que foram agravados com a entrada do tráfico que estava naquele local naquela época. Ela começou a funcionar de uma forma bem precária, com transmissora a bateria, toca-disco a pilha, pois não havia energia elétrica naquela época e os equipamentos eram todos improvisados. Então, devido à forte repressão também que existia no país, eles iam mudando de barraco em barraco para não ser descobertos e com isso eles ampliavam o número de pessoas que eram envolvidas com a rádio. O objetivo da Favela FM foi manter uma produção diferente das rádios comerciais, mantendo-se próxima tanto fisicamente quanto em termos de linguagem ao público ao qual ela se dirige. Ela valoriza a favela e as pessoas que lá vivem, ressalta positividade e denuncia problemas. Ela procura também fazer um trabalho de informação contra a direita e a cidadania.
rádio ela realiza um trabalho de tradução de linguagem técnica e especializada para uma linguagem mais próxima da realidade da população. E assim são traduzidos manuais técnicos, cartilhas, revistas, jornais, para uma linguagem mais acessível. A rádio ela funciona como referencial para ouvintes de diferentes localidades de baixa renda, e assim ela pode possibilitar ações integradas para melhorar a qualidade de vida e lutar pelos direitos comuns. A Favela FM ela foi marcada muitas vezes naquela época por interrupções intencionais devido às perseguições políticas. A rádio teve suas transmissões lacrados, seus transmissores foram lacrados por 3 vezes pelos policiais. Mas a rádio conseguiu concessão em 1996, instituiu legalmente como uma entidade cultural que reforça seu caráter comunitário fornecido pela prefeitura. No decorrer dessa pesquisa, nós percebemos o quanto a comunicação e a informação é importante. Mais do que isso, o quanto são usadas de forma positiva, interagindo no bem coletivo, podemos ajudar e mudar a realidade de uma comunidade e alcançar proporções nunca antes alcançadas. No caso da Favela FM, elas tiveram até o reconhecimento da ONU, então isso foi legal. E para encerrar, agora a gente vai mostrar o trailer do filme Uma Onda no Ar, que retrata a história da Rádio Favela FM. É um misto aí de realidade e ficção. Então, quem tiver a oportunidade de assistir depois. Calitza! Você está na favela. Atenção, pessoal. O polícia está subindo a nossa queda. É melhor quem estiver dentro do seu barraco ficar, quem estiver na rua sair saindo, porque o bagulho vai começar. A gente precisa de uma rádio para a gente falar o que a gente quiser, para todo mundo escutar, uma rádio da gente. Uma rádio assim dá para você morrer. Está saindo do ar a voz do Brasil, que só serve para muito medo. E entrando no ar a voz livre do morro, 104,5 Rádio Favela. Não tem como. Ninguém pode pedir a gente montar uma rádio. Vocês são as pessoas contra a sociedade. Porra, não é assim que você vai me dar respeito, não? Eu vou aproveitar minha vida agora, pra mim não tem depois. A senhora prefere que eu vire bandido, que eu entre no tráfico? Eita, porra! Ao invés de comprar arma, o Estado devia usar essa grana pra melhorar as escolas e criar emprego. Eu sei montando função de palavras. Palavras que falam. Se eu morrer hoje, amanhã faz todo dia. Vai no quadrado. Cada vez que essa rádio popular, nós vamos achar e quebrar de novo. Está entrando no ar a verdadeira voz do Brasil. Galinha que acompanha a fato, morre afogada.